assim, tem a vida do Jim e tal, mas ele concentra muito nas entrevistas que rolam, né? Apesar de no final ele não concluir muito com isso. E esse corre todo de ter que correr atrás de contato, e aí eu fui primeiro na galera que eu conhecia, assim, e eles foram me apresentando outras pessoas, e meio que um trabalho investigativo, assim mesmo, de estudar, de ler sobre a pichação, ler das mais diversas formas, né? Tipo, ler bibliografia de pichação é o mais raro, assim, mas ler a cidade, ler, né, como que os pichadores se comunicam e se relacionam, assim, com a cidade. E então, tipo, teve todo esse trabalho, assim, que eu vejo muito um lado do jornalismo, assim, principalmente o lado investigativo, assim, de escolher um tema, uma área, assim, e ir atrás de quem faz, qual que é a visão de quem faz, o que que eles estão falando sobre o que eles estão fazendo, né, em vez da gente falar o que que é, deixar eles mesmos falarem, assim, também. Foi uma coisa que eu aprendi muito no jornalismo. E eu acho que, tipo assim, eu tenho que agradecer muito meu orientador também, o Edu Jesus, que foi uma pessoa que me trouxe muitas ideias fodas, assim, e acho que sem ele ter me incentivado desde o começo a fazer esse filme, eu acho que eu nunca ia acreditar, assim, que eu conseguia. E ele me trouxe várias visões, assim, também, não só de jornalismo, assim, mas do audiovisual. Eu já tinha feito algumas matérias com ele de montagem, de curadoria, cinema, esse tipo de coisa. Então, mesmo antes dele ser meu orientador, eu já me guiava muito pelo que ele estava falando e o que ele estava ensinando, assim. Acho que é um pouco isso, assim. E o processo de idealização desse documentário, processo criativo, como que foi? Ou foi uma loucura, assim, na real, mas foram vários corres, assim, até chegar na ideia do que seria mesmo. Eu já vinha pensando, assim, antes de começar o TCC, que eu ia fazer um filme sobre isso, assim. Mas eu ainda não sabia como, em que formato, que gênero, se ia ser um documentário caretão, assim, só entrevistando a galera aí, saca? Tipo, não deixando eles também propor as coisas e tal, o que também pode ser massa, depende totalmente do contexto e de qual é o seu propósito. Mas eu acabei chegando nessa pira de criar um personagem fictício, assim, que foi muito mais uma forma de resolver um problema que a gente tinha, que era de, sei lá, de segurança, né, dos pichadores, de expor a imagem deles e tudo mais. Então a gente decidiu por criar um pichador fictício, que na verdade não existe, né, que é o DD, o Dinho, e, e fazer, mesmo ele, tipo, nas entrevistas fica nítido, né, que a cara das pessoas não aparece, mas mesmo o Dinho, ele aparece muito pouco, assim, na maior parte ele tá de máscara, né, se não todas as partes que aparecem ele tá de máscara. Tem uma cena só que aparece o olho dele assim e tal, mas não aparece a cara. E aí depois, tipo assim, eu cheguei nessa ideia que ia ter um personagem fictício. Aí eu tive que fazer meio que um esboço de um roteiro, porque era meio que um documentário ainda, só que misturado um pouco com a ficção, assim, e que era, tipo, mesclar a vida do Dinho com a questão da pichação, que é real e prática, assim, na cidade. E aí eu fiz meio que um roteirinho, assim, mas um esboço mesmo, pensando mais cinematograficamente, assim, nas cenas já, pensando em como que eu ia gravar e tal. E até que eu tive um outro problema também, que, tipo, eu não tinha câmera e seria um corre para pegar emprestado, alugar e tal. E a gente decidiu fazer o filme todo com celular mesmo, assim, tipo, nessa estética. Até porque é uma coisa que os pichadores costumam fazer muito, né? Publicar vídeo na internet, feito no celular mesmo, edição mais no corre, assim, pá. E aí a gente decidiu fazer no celular mesmo, assim. E isso foi uma das escolhas meio que estéticas, assim, que a gente tomou, assim como a de não mostrar a cara, que foi meio que uma escolha, mas meio que a gente não tinha como fugir disso também, mas acabou que deu certo, assim. E aí, finalmente, depois tinha um roteiro, já tinha mais ou menos a ideia do que ia ser o filme e tal.
eu fui correr atrás de uns brothers, de uns amigos, assim, para me ajudar a fazer o filme, porque eu estava fazendo o projeto sozinho de TCC e era só eu, a equipe, assim. Então, tipo, eu fui atrás de amigos, assim. E aí, tipo, a gente montou uma equipe de que era 4 pessoas, eu acho, que era eu, o André, a Nayara, o Gustavo, e a Luísa ajudou também a escrever o roteiro. Então, assim, foram muitas pessoas que me ajudaram, assim, de graça, só na amizade mesmo. E aí, depois que a gente começou a gravar, foi meio que o momento Gente, eu ápice, acho assim, que que foi... alguém tá com o microfone Ok. aberto. Tá tendo carreata aqui na rua. É as buzinas que você tá falando? Acho que alguém tá com o microfone ligado, se puder. Enfim, desculpa te cortar. Não, suave, velho. Eu acho que ela desligou já agora. Mas aí foi isso, assim, aí na produção mesmo, né, que foi filmar, correr atrás da galera para entrevistar, assim, filmar cenas que tinha encenação também, que tinha diálogo gravado e roteirizado, assim. Foi um corre, foi uma experiência, assim, que eu nunca tinha feito, pelo menos não nessa magnitude, assim. E foi massa, porque o filme foi sendo construído no processo, assim, também. Tipo, tinha um roteiro, mas muita coisa foi alterando, porque a gente viu que não dava para filmar do jeito que a gente queria, ou que a gente não tava conseguindo decorar o diálogo e, sei lá, tipo, coisa de ator amador, assim, cinegrafista amador mesmo, assim. E até que finalmente eu falei assim, não, a gente já regravou, já tem um material aqui, pá, agora eu vou sentar e editar esse trem. Aí fiquei, tipo, meses editando, assim, e apesar de ser uma edição ainda bem amadora e tal, caseira, assim mesmo, tinha muito material, assim, eu entrevistei mais de 20 pichadores, assim, então, tipo, foi foda selecionar os que eu ia colocar, tem muita coisa que ficou de fora, assim, tanto que agora eu tô até lançando algumas que não foram pro filme na página, Rabiscando Filmes, sigam lá, ativa o sininho, pá. Mas teve muita coisa que ficou de fora, assim, saca? E aí foi um trabalho, assim, de 2, 3 meses só editando. Até que eu também tava meio de saco cheio já, assim. Falei, não, agora eu acho que eu finalizei alguma coisa, saca? Tipo, talvez daqui a um ano eu vou ver e falar, não, podia ser assim, assim, assim e tal, mas foi o que eu fiz nessa época que eu consegui finalizar, assim. E eu acho que o processo, assim, foi um pouco isso, assim, foi muito mais caótico do que eu fiz parecer aqui agora. Foi uma coisa bem de pegar para fazer, tipo, do it yourself mesmo, e fazer, assim, e foi uma experiência massa, assim, para todo mundo, eu acho. Foi da hora, assim. Felipe, esse filme ele foi um filme de quarentena? Você fez quando começou a pandemia ou começou antes já? Então, tipo, eu já tinha um roteiro antes. O roteiro não tinha um roteiro ainda, na verdade. Já tinha a ideia, assim, mais ou menos escrita. E aí começou a quarentena, saca? Aí, tipo, eu... A UFMG, né, ficou alguns meses sem ter aula, parado. Então, tipo, meu TCC meio que parou. E aí eu fiquei sem saber se eu ia fazer mesmo na quarentena ou não e tal. Mas aí quando o meu orientador falou que o semestre ia voltar e que a gente ia ter que entregar alguma coisa, eu falei, ah, não, eu vou fazer então, tomar todas as medidas preventivas, assim, o que, tipo assim, até para minha segurança também eu tava meio cabreiro de ficar saindo para entrevistar a galera, assim, e tal, mas até que foi uma parada que foi de boa, todo mundo, assim, usou máscara, da equipe, pelo menos, todo mundo tava com álcool em gel sempre, mantendo distância, e foi uma coisa que facilitou também o fato da quarentena, porque muita gente estava mais no começo, pelo menos, né, tipo um tempo mais livre assim, e pá, tava mais em casa, então foi mais fácil de marcar as entrevistas. Muita gente recebeu a gente em casa mesmo, assim. E
Aí o filme aconteceu, tipo assim, a gente gravou ele entre junho e final de agosto, setembro, não lembro, mais ou menos essa época, assim. E aí eu fui editar só no final do ano, terminei esse ano, assim. Eu ia te perguntar até sobre o espaço-tempo. Quanto tempo que você ficou trabalhando nesse filme, né? Filmagem, sobre a montagem, como que foi? Então, tipo, desde que eu tive a ideia, assim, foi 1 ano e meio, mas que eu comecei a fazer mesmo, eu fiz tipo em 6 meses e fiz a parte escrita nos outros 6 meses, saca? Então, tipo, foi 1 ano envolvendo o filme e a parte escrita que eu tinha que entregar também, do TCC. Aí, tipo, a filmagem demorou mais ou menos 2 meses, assim, e edição uns 3 meses. Foi isso, assim. Sobre as entrevistas, você tinha falado que você entrevistou muita gente, assim, que ainda tem muito material. Como que você, como foi esse processo de curadoria para escolher as entrevistas, as pessoas que iam Uhum. falar? Tipo, isso é uma coisa até foda, assim, porque é muito aquela coisa de que, mesmo não querendo imprimir você na parada, né, querendo deixar mais o que o outro tá falando sobre ele mesmo, tipo, você faz escolhas na montagem, por exemplo, que você tá criando uma narrativa ali, né? E foi muito difícil chegar nessa narrativa que eu tava criando, assim, tipo, minha primeira versão do filme tinha 50 minutos, eu acho. E meu orientador falou, não, tá muito bom, mas, tipo assim, seu filme tem que ser mais curto que isso, tem que dar uma lapidada ainda, saca? Tipo, tem que tirar algumas coisas que estão sobrando e tal. E aí eu fui pensando, assim, o que tinha a ver mesmo com o que o filme tá propondo, saca? Então, eu pensei muito em colocar contrastes, assim, falas que um mano fala uma coisa, aí vem o outro mano e fala, desfala tudo que ele falou, sabe? Que os dois são pichadores, os dois estão falando sobre pichação, e mostrar que a parada, tipo assim, ela nunca se encerra, assim, não vai ser eu, não vai ser o capitalismo, não vai ser as forças do Estado repressoras que vão encerrar a pichação em alguma coisa, porque ela sempre escapa, saca? E a minha ideia com a montagem foi meio essa, assim, de deixar algumas coisas ali, mas quem quiser saber mais, mano, vai conhecer um pichador, vai na Real do Picho, vai pichar, não sei. E não queria deixar tipo um manual da pichação também, saca? E aí foi muito difícil, assim, tipo, esse processo, na real, de cortar as falas, assim, tipo, eu consegui chegar em 34 minutos, o que eu ainda acho que ficou grande, né? Mas foi o menor tempo, assim, que eu consegui, porque eu falei, não, meu orientador queria cortar mais, e eu falei, não, não dá para tirar mais que isso aqui, eu acho que senão eu vou perder muita coisa muito importante para quem é do meio, pelo menos assim, porque também o que eu pensei muito é que tipo disso ficar como um acervo assim para a galera que é do meio, saca? Não mais do que para quem não é do meio, mas assim, um dos fatores que eu fiz esse filme foi esse, assim, para ter um registro audiovisual, da forma que for, no caso foi audiovisual, assim, mas da história da pichação mineira que é constantemente reprimida, né? Eu queria frisar isso também, e tentam apagar ela a qualquer momento, assim, em Belo Horizonte, principalmente, assim, é a capital no Brasil que mais reprime a pichação, inclusive agora tá passando um projeto de lei aí para multar a galera e tudo mais. Então, eu quis deixar isso como uma forma de registrar a história deles, assim, que tem tanta história e nos muros é muito efêmero, saca? Tipo, por mais eterna que seja a presa, ela não é eterna, assim, então tem que... Eu sinto muito que eles... Tanto que eles têm muito essa coisa das folhinhas, né? Que foi um ponto que eu trouxe muito no filme, assim, que é isso, de, porra, meu picho tem que ser eterno, mesmo depois que eu morrer, então não é uma parede de pedra ali, por mais que dure 50 anos meu picho lá, mas agora um amigo meu que tem uma folhinha minha, depois que eu morrer, ele ainda vai ter essa folhinha com a minha assinatura, assim.
tem gente que vende essas folhinhas, assim, de pichador famoso e tal. Então, era meio que uma coisa nesse sentido, das folhinhas, assim, de ter um registro, ter alguma coisa para guardar essa história. Eu achei muito massa essa parte das entrevistas, principalmente quando um deles fala que a cultura ela impulsiona os desejos e o bicho também tem esse poder. E eu achei uma fala assim bem marcante da comunidade. E acho que talvez se você tivesse diminuído mais, acho que não ia ter tanta experiência assim, que algumas coisas elas são grandes mesmo, não tem como a gente cortar assim. Sobre as entrevistas desse acervo, você tem vontade de mexer nele ainda, de produzir talvez um outro filme, uma parte 2? Então, tipo, eu tive essa pretensão já, assim, mas eu acho que hoje eu acho que chegou numa hora que eu tô pensando mais em descansar com esse projeto, pensar em outras coisas agora e tal. Mas uma coisa que eu tô querendo voltar a fazer é lançar algumas entrevistas, assim, lá na página, que eu já soltei umas 5, eu acho, e aí, tipo, dar uma vazão também pra galera que foi entrevistada também se sentir representada, assim, pá, que eu acho muito massa, né? E rende umas discussões massas nos comentários, assim, às vezes também, e isso eu tenho vontade de fazer, porque realmente tem muito material ainda, saca? Mas uma parte 2 assim, foi uma coisa que a gente pensou, a gente, equipe, assim, tipo, de fazer essa versão de 30 minutos, 35 sei lá, e depois disponibilizar uma no YouTube maior com todas as entrevistas, assim, tipo, pau quebrança para quem é viciado em pichação mesmo, ouvir todos os caras falando, saca? Porque, tipo, para quem não é do meio, talvez ouvir 20 caras diferentes falando sobre pichação seja um pouco exaustivo, assim, mas para um molequinho, às vezes, eu fico pensando, tipo assim, um molequinho de 11, 12 anos está começando a ver a pichação na cidade, assim, tal, e aí ele encontra um filme com, tipo assim, todos os pichadores, referência para ele, assim, falando sobre pichação e explicando não, né, mas comentando sobre, assim, eu acho que ia ser massa. Mas eu acho que, não sei, velho, eu acho que tem hora que o projeto pede para dar uma concluída, assim mesmo, e tem que saber acabar também. Acaba que o Instagram também é um outro meio de você estar podendo expor, né? E deixar isso no lugar da memória também, né? Tá ali para sempre, talvez. É, semana passada, Sim, retrasada, na verdade, a gente fez uma sessão e o filme era sobre tipografia. Você acha que o Picho ele também conversa com esse meio das tipografias, assim? E, sim, sim. O filme, inclusive, é o Faixas, né? sim, Das faixas. Nossa, eu vi muito, muito massa, assim. E eu acho total, assim, que a pichação, ela tem uma essência, assim, nas letras, né? Na tipografia, na caligrafia também. Tem até um autor que eu curto muito, que escreveu um livro muito foda, assim, sobre pichação em São Paulo, principalmente, que ele fala que a pichação, ela fez o que, tipo, a caligrafia fazia, e aí com a tipografia mais mecânica e depois até para os teclados digitais, assim, a gente perde um pouco isso, mas como a pichação retoma isso, assim, que é de conectar a escrita com a dança, saca? Como se fosse uma performance, assim. E é uma coisa que a gente perde muito nessa. Sei lá, eu praticamente não escrevo à mão mais, pelo menos, saca? E claro, tem a performance de você digitando lá, eu mesmo digito freneticamente, assim, sem parar e tal. Mas em relação à tipografia também, eu acho que, tipo, a gente só tem que tomar cuidado, às vezes, para não tornar a pichação só a estética, assim, saca? Tipo, ela é muito estética, mas
ela é muitas outras coisas antes disso, assim, também, saca? Tipo, ela tem um motivo para existir, ela não é simplesmente uma decoração de um quarto, de uma sala, de uma galeria. Ela, para ser pichação, pelo menos de acordo com muitos pichadores, ela tem que estar na rua, assim, e feita de maneira ilícita, né? Então, eu acho que, tipo, a pichação, assim como o grafite também, ela nasce das letras, né? E esse cuidado estético com as letras é muito importante para a maioria dos pichadores. Você percebe que tem uma caligrafia, tem um desenho, tipo, se você observa, você entende que tem um alfabeto, que tem uma preocupação estética mesmo. Mas se for só estética, não é pichação, saca? Isso é o que muitos defendem e eu acho que eu defendo também, assim. Não com tanta veemência, porque é uma coisa muito ambígua, assim, mas no momento eu penso meio assim, saca? Pegando o gancho nisso que você falou, no filme também, um dos entrevistados, ele falou sobre a pichação não ser arte, porque nós não devemos colocar ela nessas caixas, para não ser só isso. Você acredita que a pichação ela pode andar com a arte, com o design, ou assim, é algo que realmente é diferente? Porra, É como assim, pergunta capciosa. Mas, tipo assim, eu não sei, na real, tipo assim, eu tenho pra mim, assim, que a pichação, ela pode ser arte, saca? Tipo, ela pode ser arte, mas ela nunca vai ser só arte, saca? Tipo assim, se ela for só arte, ela não é mais pichação, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho também que tem um diálogo com a cultura culta, assim, erudita, e o mercado da arte também, tipo, acho que principalmente depois daquele filme Picho, e depois também que o Cripta e a galera foi para Berlim e fez exposição lá e causou na exposição e começou a pichar a igreja e tal, a pichação começou a ocupar o cenário do mercado da arte também, saca? Agora, até que ponto ela continua sendo pichação, participando desse processo, e até que ponto ela começa a ser meio que aculturada, assim, meio que apaziguada para servir mais uma vez para os, sei lá, para os motores capitalistas, assim, então servir como publicidade para vender coisa e tal. Eu acho uma questão muito complicada, assim, saca? Tipo, não sou eu que vou dar uma martelada nisso e falar, não, pichação não pode estar dentro de museu, ou pichação pode estar. Eu tenho várias críticas quando tá, mas ao mesmo tempo eu pago muito pau pros artistas, tipo assim, pros caras deve ser muito foda ter um reconhecimento desse, tipo, o cara, igual tem aquele filme lá, o Style Wars, né, que é o clássico do grafite, assim, que o menino, tipo, começou a fazer grafite, tipo, na época que nem existia grafite, os caras inventando grafite, pichando trem e tal, e aí o menino fala assim, não, porque minha professora falava para eu parar de rabiscar a escola, que isso não ia dar futuro, que eu não ia ganhar dinheiro com isso e tal. E agora me chamaram para expor em Londres, tá ligado? Eu tô ganhando mais que ela, tipo, moleque de, sei lá, 15 anos, assim. Então, tipo, eu entendo demais o lado que essa pessoa passe por ter esse reconhecimento, assim, sendo que constantemente você está sendo taxado como criminoso, como vagabundo, como, saca, um tanto de estereótipo, assim, e quando ela tem a oportunidade de ser reconhecida, eu jamais vou julgar ela por aceitar isso, saca? O que eu julgo sempre é a posição do mercado da arte e do capitalismo como um todo, assim, de querer engolir isso e aprisionar a pichação para um propósito comercial, assim, saca? Mas o que eu acho louco da pichação, e isso é bem romântico da minha parte, mas eu acredito que ela nunca vai ser apreendida, assim, porque ela sempre escapa, assim. Para mim, esse é o trem da pichação, porque quanto mais repressão a gente vê em BH, mais surge uma outra geração querendo pichar mais e pá. E, porra, mano, já passou da hora do Estado tentar pelo menos entender o que esses jovens querem, saca? Tipo assim, tentar pelo menos dialogar, porque nunca teve um diálogo, é tipo sempre punição e cadeia, tipo assim, porra, João Marcelo tava encarcerado de novo há pouco tempo atrás, sabe? E tipo, é foda, velho.
Então, enquanto o Estado continuar reprimindo, mas a pichação continuar existindo, mesmo assim, ela tá sobrevivendo e tá vencendo o capitalismo. Enquanto tiver um pichador vivo, a pichação tá vencendo o capitalismo, saca? Só que eu acho que é bem isso, assim. É uma pergunta complicada, porque eu acho que, na verdade, não tem uma resposta assim, para isso. Acho que são só pontos de vista diferentes que a gente sempre vai estar discutindo isso. Você fala de São Paulo e eu até veio aqui na minha mente que normalmente os documentários são todos focados em São Paulo. E ter algo que represente BH é bem interessante. Assim. Total, tipo, é muito o que eu senti, assim, que faltava mesmo um conteúdo de BH. Tipo, é muito São Paulo, Rio de Janeiro tem alguns também. Aí tem alguns, tipo, mais underground, assim, tipo, de Curitiba, Brasília e tal. Mas BH realmente estava faltando um cenário, assim, e apesar da cena ser muito forte, né? Tipo assim, BH tem uns letreiros mais original, tem os mano fazendo de tudo, escalada, rapel, é no baixo, é no alto, é de corda, é de rolo, de tudo. E não sei, tipo assim, já tem galera de fora olhando pra cá e tal, mas eu acho que é uma oportunidade de ter um registro, assim, um mano que não conhece a pichação de BH, que é fragar, ver esse filme, pega umas referências lá, vai atrás dos pichadores que ele achou massa e tal, não sei. Eu acho que o intuito era um pouco esse mesmo, assim. Você acredita que o bicho ele seja um ato político, assim, a partir do sujeito que está fazendo isso? Eu acho, tipo, pra mim, tipo, qualquer pichação, pra mim, é um ato político, assim. Você pode escrever odeio azeitona, que vai ser um ato político mesmo assim, fraga, tipo, pelo ato de estar transgredindo ali, saca? Tipo, agora, algumas vão ser mais ainda politizadas, né? E vão trazer isso mais explicitamente, às vezes até com frases e tal, mas outras vão fazer simplesmente no modo de vida, assim, no proceder da pichação, na própria prática e tal, que para ele já é o suficiente para contestar, assim. Seja lá o que ele esteja contestando, porque aí os motivos são infinitos, assim, vai variar de cada sujeito e de cada indivíduo mesmo. Mas para mim, eu acho que qualquer pichação, se o que a gente entende como pichação é escrever de maneira ilícita nas superfícies e suportes da cidade, eu acho que qualquer pichação é um ato político, sim. Como que você enxerga a relação da cidade entre o sujeito que picha? Como que é essa relação? Eu acho tipo assim, a pichação, no fundo, é exatamente sobre isso, saca? É a relação do sujeito com a cidade, tipo, o que ele está buscando o tempo todo é explorar a cidade, é conhecer novos lugares de outros pontos de vista que ele não conhecia, e conhecer os bairros, conhecer quem é de cada bairro, conhecer as esquinas. Então, rolê de picho é tipo você sair à noite e falar assim: ah, nunca fui nesse bairro, vão conhecer lá e tacar uns nomes, marcar presença também, né? Mas é muito no intuito, assim, no espírito de querer conhecer e desbravar e buscar assim a cidade e essa relação ela se dá de várias formas assim no cotidiano do pichador de sei lá, ele tá no ônibus assim e tá assim na janela, tipo todo mundo de boa assim, o cara na janela assim procurando uma presa dele ou então procurando um espaço para fazer uma nova e ou então também tipo no trabalho dele que ele tá lá no horário de almoço fazendo umas folhinhas, tá ligado, treinando o letreiro. É no rap que ele ia lá no viaduto, tipo assim, a relação da pichação é a essência dela, assim, é a cidade, assim, eu acho que não existiria pichação se não existisse cidade, né, tipo, não existe, tipo, a gente pode falar de pintura rupestre e tal, mas eu acho que
é uma outra caracterização da coisa, assim, e tal. Tem alguns dos mesmos impulsos, talvez, mas são coisas diferentes, assim. A pichação é uma coisa urbana, assim, né, principalmente. Você acredita que ela pode trazer uma identidade visual para a cidade, assim? Eu acho total, assim, eu acho que é muito doido, né? Porque, tipo, a pichação, ela começa como uma coisa para escrotizar mesmo a cidade e tal. E ao longo do tempo a galera vai tendo um apreço estético pela parada que continua sendo agressivo e a maioria das pessoas continua não entendendo e no não entender, né, no que elas não conseguem digerir, elas vão e criticam, assim, mas tem um caráter, assim, de uma preocupação com o visual, assim, com a paisagem e a brancura da cidade, assim, né? Tudo bem que pichação é mais preto fosco, né? Não tem tanta cor igual grafite, assim, mas só de estar contestando aquele lugar, a arquitetura, saca? Tipo assim, às vezes ele não tá contestando ali com o picho dele, mas ele tá contestando com o fato de ter um prédio de 15 andares que tá abandonado, saca? Sem ninguém morando lá. E aí ele vai lá e faz um rapel lá, mostrando, tipo assim, porra, tem 15 andares aqui, velho. Tem 15 famílias no mínimo que podiam morar aqui, saca? Então acho que é um pouco isso também. Você, aí, falando mais um pouco sobre o efêmero, você acredita também que o bicho está nesse espaço da memória, assim, e até seu documentário seja algo para registrar, assim, através de fotos, entrevistas? Uhum. Eu acho, tipo assim, é muito doido pensar a relação do picho com a memória, né? Porque é uma coisa que ela é efêmera, mas sempre na intenção de ser eterna, assim. Mas sempre efêmera também. É tipo um ciclo, assim, um loop, porque é aquilo, os caras querem eternizar o nome deles, né? Eles querem chegar para a história, nem que seja a história da pichação que só os pichadores conhecem. E talvez seja muito mais sobre isso até do que ser reconhecido pelos outros, mais pelos pares mesmo, assim. E ao mesmo tempo, a pichação está o tempo todo sujeita às intemperidades do suporte, assim, ou então o próprio dono ir lá e pintar porque não gostou, ou a própria prefeitura ir lá e pintar. Então, tipo assim, se tem uma coisa que a pichação não é eterna, mas tem uma coisa que ela também é eterna, sabe? Tipo, porque ela fica na memória dos pichadores para sempre, assim. Então, sei lá, desde o mais banal, que é fazer uma tatuagem com a sua presa, ou com o seu bonde, né, a sua crew, assim, ou até, sei lá, mano, tipo, as amizades que você faz, assim, tipo, na pichação, muitas, assim, do que eu ouço falar, pelo menos, perseveram, assim, para a vida das pessoas, viram, tipo assim, realmente grandes amizades, assim, porque o que a galera fala é que rola, tipo, muita confiança um no outro, né, para fazer um picho, tem que rolar, tipo, toda uma relação de que você confia na pessoa e a pessoa confia em você também, para se tudo der certo, tá bom, se der errado, como que a gente vai lidar com isso, e pá, e tá sempre nessa situação de perigo, né, então acho que ajuda a solidificar as relações, assim, e acho que o filme, assim, também eu tento trazer um pouco isso, assim, no que pauta a vida do Dinho, assim, como que ele tem a relação com o piloto, por exemplo, também, e como os pichadores estão sempre falando de amizade também. E é isso, tipo, eu acho que a relação da pichação com a memória é um trem que dá para destrinchar, assim, uma dissertação inteira, assim. No momento que você estava fazendo o seu TCC, você teve algum problema por estar abordando uma pichação, assim, algum professor que ficou em cima, ou sei lá, que não tenha gostado? Como que foi esse processo Ah, na universidade, no meio acadêmico? aham. Tipo assim, eu não senti isso diretamente, não. Mas desde de que eu entrei no jornalismo, assim, eu já era, tipo, meio fascinado com pichação, assim, grafite e tal. Então, eu era meio chato com esse assunto, assim, tipo, eu fazia muitos trabalhos sobre isso, assim, e eu já vi uns professores olhando meio torto pro meu trabalho, assim, saca? Mas, tipo,
sei lá, com o TCC, como eu estava muito envolvido com o meu orientador, assim, ele estava super apoiando e botando fé demais e maravilhado, tipo, de estar descobrindo comigo, assim, também esse mundo e tal. Eu me senti muito livre, assim, na verdade. O que eu mais tive que ficar na ressalva, assim, foi em relação à preservação da identidade da galera, né? Porque isso, tipo, realmente é complicado, assim, então tive que fazer um trabalho tanto no processo de filmagem, de evitar ao máximo mostrar o rosto, quanto na pós-produção de, sei lá, cortar o rosto, ou então colocar aquelas tarde e tal, e pensar sobre isso, e depois mandar para todo mundo aprovar, assim, ver se estava de acordo e tal, porque é um trem muito sério, né? Tipo assim, infelizmente, pichação em BH da cadeia, saca? Então, é um tema, assim, que eu fiquei mais preocupado pela segurança dos outros, assim, do que a minha, na real. Mas com relação à universidade, até que foi bem tranquilo, assim, tipo, eu não, pelo menos diretamente, eu não senti nenhuma repressão em relação ao tema, assim, não. Eu sei qual que é o diálogo da pichação além dos muros, assim, que é o principal que você fala no seu filme. Você já tem mostrado, né, que é amizade, assim, Uhum. confiança. Eu acho que é, tipo, muito do que a gente já falou aqui, tipo, acho que tem a ver com essa questão da memória, assim, saca? Tipo, além dos muros, por quê? Porque ela prevalece mesmo quando a tinta já apagou, quando o muro já foi derrubado, a pichação prevalece na vida do pichador, assim. E é muito sobre amizade também, tipo, minha escola da pichação sempre foi voltada para amizade, assim, então, tipo, o que eu aprendi é que pichação é sobre amizade, então, sei lá, tipo, nem todo mundo leva isso tipo, em consideração e nem todo mundo pensa isso. Tem pichador que tá mais ali pela pichação mesmo, e se fizer amizade, bem, se não, continua dando rolê com o cara, e é isso, assim, mas para mim, eu tenho muito isso, assim, que a amizade e a memória são duas coisas que estão além dos muros, assim, e todo, sei lá, é que os caras falam, tipo, que é um modo de vida, assim mesmo, né, tipo, meio clichê falar isso, mas é porque realmente, tipo, o, o cara, quando ele é pichador, ele faz tudo na vida dele envolvendo pichação, assim, é mais que um modo de vida, é um vício, né, é uma alucinação quase, assim, e claro que tem altos e baixos, uma vez você tá mais dependente, outra você consegue largar um pouco, assim, pá. Mas tem essa relação com o vício também, né? Que eu acho que é uma coisa que é inexplicável, assim, para mim até hoje, porque que é tão bom fazer aquele barulho da latinha, mano. Eu acho que é isso, assim, pá, é isso, assim, tipo, o barulho da latinha, velho. Aquele trem é lúdico, saca? Tipo, é alucinante, assim, é uma coisa que tem um tom meio de brincadeira, assim, saca? No fim das contas, a pichação é muito sobre isso também, eu acho. E não sei, eu acho que é além dos muros, porque tá além dos muros também no sentido, tipo, de estar tá quebrando esses muros, saca? De estar tá ultrapassando eles, então de estar tá realmente além deles, assim. E que é o que a pichação quer fazer o tempo todo, né? Tipo, não sei, tipo, contestar a propriedade privada, ou contestar os muros, esse tipo de coisa, assim. Acho também sobre contestar esse espaço que é negado, assim, às pessoas também, sabe? Total, total. Agora eu vou abrir para comentários e perguntas, caso alguém queira fazer algum comentário. Beleza. Olá, vocês estão me ouvindo? Boa Oi, tudo noite, bem, Vitória? tudo Boa jóia? noite. Prazer. Prazer. Eu tinha pensado em muitas perguntas, a Isa também já falou muita coisa que eu já tinha pensado sobre o documentário, então eu queria falar mais sobre uma coisa que eu refleti muito, assim, assistindo ele. Para começar, legal que a gente tem assistido muitos documentários nas últimas sessões, tipo, das faixas, veio logo antes desse, eu acho uma conversa muito legal, assim. Massa, massa. Porque tem toda essa coisa que é uma cultura que vem morrendo,
de pintura de faixa, da verruga digital e tal. E o picho já não passa por isso, né? É uma cultura que nunca morre. Assim. E eu sou, tipo, eu admiro muito picho. Acho que desde que eu vi o documentário, picho, minha mente mudou muito, assim, eu comecei a admirar muito. Sempre que eu tento argumentar com as pessoas sobre a cultura da pichação, assim, é difícil procurar uma definição, né? Porque a gente sempre quer tentar definir, explicar as coisas, assim. Como eu não tô dentro da cultura, é muito foda. E o que eu achei mais legal foi ver no documentário as pessoas falando sobre, né? E ainda a forma que você editou de não mostrar o rosto, mas a pessoa tá desenhando enquanto ela fala, eu acho que ainda cria essa comunicação que a gente tem de ver aquilo que a pessoa faz na parede, mas não imaginar quem faz por trás, sabe? É uma coisa que é muito, tipo, eu não faço ideia de como é o rosto da pessoa que fez aquilo no muro aqui da minha casa. É uma comunicação legal que a gente tem. Mas eu acho que, a partir desses pontos de vista que vieram do documentário, eu tenho uma ideia mais do picho como mais uma dessas linguagens contemporâneas, assim. Que a gente tem muitas linguagens contemporâneas e muitas são meio definidas como campos da arte, assim. Eu falo também como estudante de arte. E aí fica, sabe, tipo, ai, não, porque performance é arte, não sei o que é arte. Às vezes são coisas que são difíceis de se falar que é puramente arte, elas são linguagens, assim, para mim elas são meios de comunicação. Mas elas também não se encaixam em meios de comunicação convencionais, porque elas têm essa modalidade contemporânea. Então, aí eu fiquei refletindo, pirando nessas coisas, assim. E que eu fiquei que mais marcou para mim foi alguns pichadores que falam que você não tem que saber o que está sendo escrito, você não tem que questionar o que está escrito ali, ou por que a pessoa escrevendo aquilo, você tem que questionar por que ela está fazendo, né? Por que ela está tendo o ato de fazer, por que ela sai da casa dela, por que ela escolheu aquele muro, por que ela fez daquela forma, o que moveu ela para fazer aquilo, né? Tipo assim, eu acho que é por isso que essa comparação toda com a arte é meio difícil, assim. Que a arte tem esses questionamentos, mas estão em lugares muito diferentes, assim. Porque o picho é estético, o picho é artístico, o picho é urbano, o picho é comunicação, mas e a pessoa que faz aquilo por trás? A gente vê o picho, a gente reclama, a gente gosta, mas o que leva a pessoa a fazer aquilo, né? É um vício, é uma vontade, é um protesto, é diversão. Eu acho que é muito maior, assim, do que só falar que pode ser arte ou não pode ser arte, né? Realmente, igual você falou. São muitos aspectos. Assim. Aí, não sei, eu fiquei... Foi mais uma... Falar sobre uma coisa que me fez pensar, assim, no documentário, sabe? Me faz pensar, voltar nessa linguagem do picho dessa forma nova, assim. Como uma forma de linguagem contemporânea, que permeia a arte, mas não se encaixa na arte também. Como várias outras linguagens contemporâneas. Total. E, não sei, você falando, eu fiquei pensando assim muito também que, tipo, não sei, eu fico com receio, assim, um pouco de como se eu estivesse me colocando como um porta-voz da pichação, assim, que é uma coisa que eu tô longe de ser, assim. Eu só me interessei pelo assunto e a minha visão que eu consegui construir a partir do que eu abordei foi essa, saca? Mas ela é muito maior do que o que eu tô falando, assim. Então, tipo, não tem nada de doutrinário, assim, do que eu tô falando, não é nenhum dogma. É muito diverso, assim. E eu acho que por isso que é isso que você falou, ela não consegue se restringir a só é arte ou é comunicação, ela escapa, né? Escapa o tempo todo. Acho que são muitas visões também, assim, muitas opiniões. E se a gente for falar de piche, a gente pode, sei lá, montar um TCC só sobre, porque tem muitas discussões sobre isso. Sim, é. E eu Nas queria, mais diversas áreas, né? eu queria agradecer essa presença. O papo hoje, a discussão foi muito interessante, agregou, acho que, para muitas pessoas. Avisar para todo mundo que a lista de presentes está aqui no chat. A gente não esquecer de assinar para ganhar o certificado. E eu queria agradecer novamente, pessoal, sua presença aqui. E se você quer divulgar suas redes sociais novamente? Uai, tipo, eu queria divulgar a página, assim, que para quem curtiu o filme e tal, se gostou, vai na página lá do Insta, que é Rabiscando Filmes. A gente posta lá, tipo, vários conteúdos, tipo, foto analógica de pichação, tem
esses extras, assim, do filme. Tem vídeo de rolê com os manos, fazendo cavalo e tal. E é isso, assim, que eu queria divulgar. Queria agradecer vocês, assim, mais uma vez pela oportunidade e tal. Foi bem massa ter conversado com alguém e tal sobre o filme, ter um retorno, assim, depois de tanto tempo. E... acho que é isso. Eu não quero divulgar mais nada, não. Tipo, eu vou deixar o filme mais um tempinho lá e tal. Se alguém quiser assistir, não tiver assistido ainda, eu vou deixar até o final de semana, depois eu vou tirar. Mas quem não assistiu e porventura quiser assistir e tal, não conseguir achar, sempre pode me chamar e tal, lá no Instagram da página mesmo, que a gente dá um jeito. Muito obrigada também a presença de todos aqui. E nós ficamos por aqui. E obrigada novamente.